Cerca de 30 mil pessoas possuem esclerose múltipla no Brasil. A doença autoimune afeta cérebro, nervos ópticos e sistema nervoso central, mas ela ainda é pouco conhecida. E para tirar algumas dúvidas sobre sintomas e tratamento, nós vamos conversar com a médica Thaisa Alexandrino. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Como a gente falou, é uma doença ainda pouco conhecida, né? O que é a esclerose múltipla? O que ela causa no organismo? Ela ainda é considerada uma doença de baixa prevalência no Brasil, mas ela está aumentando essa prevalência. Acredita-se que esse aumento da prevalência é devido à melhora da higienização e melhora também das condições de acesso à saúde da população. Então, é uma doença autoimune, não se sabe a causa, mas que acomete, principalmente, essa é a importância, indivíduos jovens, principalmente mulheres, na sua faixa etária mais produtiva, que é dos 30 aos 50 anos, e que leva a incapacidades importantes, ou seja, o paciente tem déficit cognitivo, dificuldade de caminhar, então é uma doença importante nesse sentido. Mas os sintomas são diferentes, né, em relação aos indivíduos? Ela se manifesta de várias formas e uma característica, ela aparece e muitas vezes desaparece sozinha, por isso que às vezes a gente tem diagnósticos 10 anos depois do primeiro evento, que a gente chama de primeiro surto da doença. Os mais comuns, os sintomas mais comuns são alteração visual, geralmente perda de visão ou visão turva ou visão dupla, alteração do equilíbrio, então o paciente muitas vezes acha que teve uma crise de labirintite, quando na realidade foi o primeiro evento. Perda de força, então ele para de andar 2, 3 dias e depois melhora, então ele acha, peguei uma gripe, fiquei fraco, porque eu levei um tombo, então sempre tenta justificar uma outra causa, quando na realidade já é a doença desmelinizante, a esclerose múltipla. E que hora que o paciente deve se preocupar, pensando que são vários sintomas diferentes, a partir de que momento uma pessoa ela deve ficar atenta ao que ela está sentindo, que médico que ela deve procurar? Bom, a partir do momento que ela teve o primeiro evento neurológico que durou mais do que 2, 3 dias, é um sinal de alerta. E geralmente repete de outra forma, por exemplo, primeiro perdeu a visão, melhorou, depois ele tem uma alteração do esfíncter urinário, ele para de controlar o xixi. Então são sintomas inespecíficos. Então geralmente ele às vezes vai primeiro no oftalmologista, vai no otorrino porque ficou tonto, mas o médico que trata a doença é o neurologista, que faz o diagnóstico. Então se houver mais de uma ocorrência desse tipo de sintoma, é melhor procurar um neurologista. Melhor procurar, e é comum também, como é uma doença autoimune, indivíduos que têm outros familiares com alguma doença autoimune, por exemplo, vitiligo, lúpus, reumatismo, é um sinal de alerta, pode acometer esse paciente também. Existem tratamentos hoje? Existe algum tipo de cura para essa doença ou ela é crônica? Ela é crônica, ainda não tem cura. Espera-se, busca-se, os estudos todos buscam a cura, mas hoje no Brasil a gente tem 12 tratamentos disponíveis, todos aprovados pela Anvisa, e 10 tratamentos já são dispensados 100% pelo sistema SUS. Então o governo federal paga esse tratamento. Isso é uma importância também. Os tratamentos variam de 2 a 3 mil reais mês até 50 mil reais mês, ou seja, uma doença de alto custo e muito incapacitante. Então apesar de não ser tão frequente, é uma doença que gera muito impacto social e econômico. Mas dá para controlar os sintomas com tratamento? Sim, hoje com os tratamentos disponíveis, o paciente tem uma vida praticamente normal. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a evolução desse paciente. E o Hospital das Clínicas da UFG tem um centro especializado na esclerose, né? O Hospital das Clínicas é um centro de referência nacional. Ele hoje tem em torno de 500 pacientes em tratamento, que vêm de diversos locais, a maioria do estado de Goiás, mas a gente atende pacientes do Tocantins, do Pará, porque é um centro de referência muito importante e que disponibiliza todos os tratamentos. A gente tem, além da equipe médica, psicólogos, fonoaudiólogos. Então a gente tem toda a equipe multidisciplinar que ajuda muito no tratamento. Não tem como identificar nenhuma causa para a esclerose, né? Não, ainda não se sabe a etiologia. Sabe-se que é mais prevalente em mulheres, a raça branca é mais acometida, pacientes que têm alguém na família com doença autoimune são mais acometidos, pacientes que fumam também são mais acometidos e têm um pior prognóstico, mas eles relacionam muito à vitamina D, ou seja, exposição solar, mas não existe uma causa isolada.
Para finalizar, professora, a senhora fez uma pesquisa, né, de mestrado, em que a senhora faz uma coleta de dados sobre essa doença em Goiânia. O que a gente pode falar sobre a capital? A prevalência da doença é maior em qual grupo? O que a senhora pode destacar também aqui em Goiânia? Em Goiânia nós achamos 318 casos no ano de 2015, mas essa prevalência tem aumentado, comparados com os estudos da região centro-oeste, aumentou muito. A gente tinha estudos de 2005 de Cuiabá que mostrava 4 casos por cada 100 mil habitantes e Brasília 5 casos por cada 100 mil habitantes. E nós achamos uma prevalência de 22 casos para cada 100 mil habitantes. Então, teoricamente, é a mesma região, a região centro-oeste, mas houve um aumento muito grande. Então, chamando o alerta, mostrando que essa doença está crescendo, mas que a gente tem como controlar, e quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico. Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, viu?